Israel, Leandro, em nome dos quais eu agradeço o convite que me foi feito para a participação desse magnífico evento, dando os parabéns não só pelo trabalho à frente das instituições, mas também pelo tema e pelo segundo seminário sobre a Previdência, essa que cada vez mais tem sido um tema de bastante angústia para nós, todos brasileiros. Eu queria parabenizar o Dr. Márcio Dutra pela exposição, dizer que respeito muito o trabalho. Desde 2011 nós temos um embate quase que direto em polos adversos, respeito muito a sua pessoa, mas há divergências de entendimento que preciso aqui externalizar. Ao Dr. Leandro, que me sucederá também, para que faça uma boa palestra. Eu quero trazer aqui a impressão de uma pessoa que há 20 anos estuda academicamente a Previdência Social, especificamente o regime próprio de Previdência dos servidores públicos. De um advogado militante que atua diretamente nos tribunais, no judiciário, tentando e defendendo sempre a justiça em prol dos direitos previdenciários dos servidores. De um servidor público angustiado com as possíveis e indefinidas reformas que estão por vir. Então são impressões acadêmicas, pessoais e profissionais que pretendo trazer. Primeiro eu gostaria de responder, claro que brevemente, perguntas que foram feitas aqui na mesa de introdução. É preciso reformar a Previdência Social? Sim, é preciso reformar a Previdência Social. Estas possíveis reformas que estão por vir atendem à reforma? Este é o formato de reforma? Não, definitivamente não. Em que pese não haver ainda um texto, algo definido, algo proposto e concreto, nós já ouvimos algumas especulações, alguns temas que não nos confortam o espírito. É dizer, por exemplo, que existe déficit na Previdência. Isso depende do foco e do olhar de quem vê. Essa versão é uma versão distorcida, é uma visão míope, é uma visão monocular. Não existe déficit na Previdência. Dr. Décio, que estará aqui à tarde, da Anfip, trará em números que não existe esse déficit. Por quê? Nós não devemos olhar para a Previdência em si mesma. Nós devemos olhar para a Seguridade Social, que é um conjunto integrado de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar benefícios e serviços em 3 áreas: Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Então, ao invés de, por exemplo, o governo federal extinguir o Ministério da Previdência e submetê-lo à pasta do Ministério da Fazenda, deixando claro que é um ajuste de contas meramente que se pretende fazer, deveria o governo federal criar o Ministério da Seguridade Social, para que fosse criada a pasta do Ministério da Previdência, Ministério da Saúde e o Ministério da Assistência Social, de forma integrada, porque é importante que as pessoas fiquem saudáveis para contribuir para a Previdência. É importante que as pessoas tenham assistência social no momento que necessitar desse benefício, mas que tenham políticas públicas que migrem o assistido para a Previdência Social. É importante que se crie efetivamente uma Seguridade Social aqui no Brasil. Se eu perguntar para essa plateia aqui, de pessoas que são consideradas instruídas porque servidores públicos, se eu perguntar de cada um, se sabe de cor o seu número de identificação social, o seu número de PIS ou o seu número de PASEP, eu tenho certeza que a grande maioria não conhece. E tenho certeza que quase que a unanimidade conhece o número do CPF, de cor, porque nós somos levados ao consumo, nós não somos educados para a poupança previdenciária. E é importante que isso parta de nós, da sociedade, mas que parta também do governo. Não existe o déficit, como eu disse, só para se ter uma ideia de números que serão aqui apresentados pelo Dr. Décio, creio eu. A Seguridade Social, em 2015, apresentou uma receita de 691 bilhões de reais em 2015, contra uma despesa de 683 bilhões. Uma conta rápida, é fácil perceber que existe um superávit, superávit de 8 bilhões de reais. E é um superávit sim, porque também foi dito aqui do início da fala, da abertura dos trabalhos, que se retira um percentual da Seguridade Social para destinar a outras áreas. Esse percentual era de 20%, agora é de 30% por conta da Emenda Constitucional 93 deste ano. É dizer então que significa termos então
30% da receita da Seguridade Social desviada. Ora, se eu estou no cheque especial, como que eu vou emprestar dinheiro? É porque ela é superavitária, ela não é deficitária. Então é importante, primeiro, que a gente dê essas respostas, porque a história não é bem assim. Eu queria falar também do avanço significativo que teve o RPPS em Belo Horizonte. Desde o primeiro momento da reestruturação, quando foi criada e elaborada a Lei 10.362, nós participamos desse trabalho. Aliás, é importante resgatar essa memória, que eu cito inclusive como referência nas pós-graduações que eu ministro, nas palestras que eu ministro. Eu dou o exemplo de Belo Horizonte. O governo naquela época enviou um projeto, uma proposta, um projeto de lei para a Câmara, simplesmente copiada de algum outro lugar que não atendia definitivamente os anseios do regime próprio de previdência do município de Belo Horizonte. Houve um trabalho intenso à época dos sindicatos, do Sinfisco, do Sindipel, da ASEMP, de todos eles, no sentido de que é necessária uma discussão. Foi nessa fase que nós entramos e pudemos emitir um parecer com várias propostas de alterações, muitas delas incorporadas. Naquela época, o projeto teve um substitutivo do governo, porque percebeu que aquele primeiro projeto não era adequado aos anseios da Previdência Municipal. Então, nesse ponto, o município fez história junto com os servidores, porque, em que pese não ter havido uma completa adequação com todas as normas que seriam de direito, houve, ou seja, o servidor foi ouvido de certa forma e pôde interferir nos rumos da sua previdência social. Agora estamos de novo às voltas com um novo projeto de lei que merece e deve ser debatido com o servidor e as entidades de classe. E quero dizer alguns pontos aqui que seria importante para esse debate. O secretário, muito bem, falou aqui sobre a criação do Conselho de Administração. E aqui também ressaltou que esse Conselho de Administração é presidido sempre pelo município. Sempre o presidente desse conselho é do município. Ora, vigora o princípio da gestão democrática, que está lá na Constituição, no artigo 194, parágrafo único, que determina que a gestão democrática tem que ser efetivamente materialmente democrática e não formalmente democrática. É dizer, portanto, que não seria o caso de aproveitar esse projeto de lei e já transformar talvez uma periodicidade da presidência do Conselho e para que haja uma alternância entre os membros do Conselho da Presidência, a fim de que não só o município seja o presidente, mas também a representação dos servidores? Seria o caso de pensar isso nesse momento. Um outro detalhe importante, porque nós questionamos sempre essa situação. A nossa proposta é sempre evitar a judicialização da questão. É sempre evitar que o município, o RPPS, esteja submetido ao crivo do Poder Judiciário estadual, que nem faz parte da estrutura daquele município. É dizer que o município e os servidores devem cuidar sempre da sua própria previdência e não delegar a um juiz que muitas vezes não conhece especificamente da matéria. Pois bem, nesse sentido, já disse isso até para o secretário no evento que tivemos juntos em Fortaleza, em 2012, salvo engano, da necessidade de que se haja investimento na previdência do servidor. E essa fala do secretário de criar uma autarquia, muito me agrada, porque solta as amarras do executivo e tem uma certa autonomia administrativa, financeira e funcional da Previdência. Mas é necessário, e repito aquela fala, senhor secretário, investir para que o servidor consiga ele próprio responder às suas perguntas. O que os servidores aqui querem saber? Como eu vou me aposentar? Quando eu vou me aposentar? Quais as regras de aposentadoria para mim? Qual é o valor do cálculo do meu provento? Qual será o reajuste caso eu me aposente nessa regra A, B ou C? É importante que se crie e se invista em um simulador, sim, de contagem de tempo de serviço, um simulador de cálculo de proventos, um simulador de reajuste de proventos, que fique disponível na internet, na rede mundial de computadores. Isso já existe em relação ao INSS. O segurado do INSS pode acessar o site lá e saber exatamente quais são as regras em que ele se aposentará. Ele saberá qual é o valor do reajuste e o valor do cálculo do benefício dele. Por que os servidores não podem ter esse direito também? Isso é um investimento barato, simples e um investimento que evitará grande parte das demandas judiciais. Então eu repito a mesma fala: forneça
ao servidor a transparência que deve ser dada na Previdência Social. Que ele possa simular, que ele possa consultar o seu advogado, a sua pessoa de confiança, para que ele saiba quais as regras em que ele vai se aposentar. Essa é a maior angústia, principalmente nesse momento de reforma. Essa questão do agendamento é um avanço também significativo, para que a pessoa tenha data e hora marcada para requerer o seu benefício e ter certamente o benefício concedido. Um dos maiores problemas que nós tivemos, e isso já tem sido superado em certa medida com o município de Belo Horizonte, foi justamente a não resposta que era dada a um requerimento, por exemplo, de aposentadoria especial. O próprio município estabeleceu um organograma em que responderia em 90 dias, e nós tínhamos casos que em 2 anos não havia resposta. Não tivemos alternativa a não ser impetrar o mandado de segurança, por exemplo, para que a resposta fosse dada com a maior rapidez. E aí vem o juiz e, de olhos fechados, determina que a resposta seja dada imediatamente. Mas o que é imediatamente? É 1 dia, 2 dias, 3 dias? Isso ficava se arrastando numa discussão judicial infrutífera. Então é importante que hajam mecanismos efetivos de concessão e até de negativa de direitos, mas que a pessoa tenha clareza sobre aquilo que lhe foi passado. É importante também um comentário rápido sobre o PL 1763, o doutor Leandro aqui deve esmiuçar o que significa esse projeto de lei, mas basicamente na ementa ele traz o assunto de proventos e pensões. A fixação de vantagens peculiares que serão incorporadas para fins de provento ou para fins de pensões, e na mesma medida a forma de reajuste. Eu quero alertar aqui, porque o tempo é muito curto, mas de uma forma geral, que não se pode abandonar as regras de transição que ainda estão em vigor. É dizer que o cálculo de proventos de benefícios é definido pela Constituição. Por exemplo, o artigo 3º da emenda 47, que é um dos artigos mais almejados pelos servidores públicos, que garante, por exemplo, a integralidade na fixação dos proventos e a paridade no reajuste, de forma que toda vez que o servidor ativo receber o reajuste, o inativo também receberá. Essa garantia está no artigo 3º da emenda 47. Lá não relega ou não delega à lei a disciplina da matéria. Simplesmente dispõe que caberá fixação de proventos integrais. Tudo aquilo que tiver espectro remuneratório de última remuneração do servidor haverá de ser incorporado para fins de pensão e para fins de proventos. Não caberá à lei municipal extirpar, decotar ou retirar qualquer parcela nesse sentido. É diferente, por exemplo, do artigo 2º da emenda 41. O artigo 2º da emenda 41 efetivamente determina que caberá à lei disciplinar quais as verbas que serão ou deverão incorporar aos proventos. Eu percebi que, em certa medida, o projeto de lei não cuidou dessa diferenciação. Ora, o senhor secretário fala aqui, por exemplo, em isonomia. Eu vou mudar a palavra isonomia para paridade. Isonomia é uma igualdade formal. Paridade é uma igualdade material. Tratar situações desiguais na medida da desigualdade, para que haja igualdade. Não era isonômico o sistema e não poderá ser a toque de caixa. É necessário que faça a paridade, a igualação material, tratar situações desiguais de forma desigual, percebendo a diferença do financeiro para o previdenciário, que é um momento de transição, inclusive que BH optou por ter 2 tipos de fundo, o fundo financeiro e o fundo previdenciário. Com relação à questão das licenças, eu estou me atendo sempre à fala do seu secretário para fazer um debate profícuo. É importante dizer que, desde o primeiro momento na concepção da Lei 10.362, nós tivemos a oportunidade de manifestar em parecer que cobrar do servidor segurado a parte patronal da Previdência seria uma inconstitucionalidade por transferir a obrigação tributária de uma pessoa para outra pessoa, o que não é admitido no nosso sistema jurídico. Demonstramos naquela oportunidade, em parecer escrito, que o judiciário é unânime, é uníssono e não permitia esse tipo de atribuição de responsabilidade. Mesmo assim, o projeto de lei veio com essa anomalia, permitindo que o município, o servidor, na verdade, em licença, tenha que pagar a parte dele e a parte patronal. Muito bem, anda agora nesse ponto o projeto de lei que está desfazendo uma injustiça que já deveria ter sido desfeita, na verdade, desde a época da Lei 10.362. E, por fim,
eu já estou caminhando para o final, efetivamente, porque também acho que o debate é bem mais profícuo, é dizer que a estrutura do RPPS em autarquia significa que haverá uma maior autonomia da previdência do serviço público. É importante porque uma autarquia, ela faz parte integrante da administração indireta do município. Ela não se vincula às amarras de uma secretaria que, por vezes, impede a evolução da Previdência. Essa proposta, se avançada, realmente é muito simpática à academia e à advocacia por conta dessa autonomia. E a questão, eu não poderia deixar de dizer também, a respeito da Previdência Complementar. Hoje, ainda falava com a nossa colega Hilda aqui, o servidor tem que pensar efetivamente se vai ingressar no serviço público e vai se manter no serviço público. Porque uma retirada de direitos, ela vem sendo sentida ao longo do tempo, e uma delas é justamente a garantia da integralidade. Aos antigos ou aqueles que estão no sistema, fiquem tranquilos, a Previdência Complementar só os alcançará, aqueles que estão em serviço, se for por opção dos senhores. Caso contrário, não haverá afetação da Previdência dos senhores. Para os servidores que ingressarem após a instituição da Previdência Complementar, eles só terão como benefício no regime básico o teto, que é hoje em torno de R$ 5.200, o teto do regime geral de Previdência Social. É uma discussão que tem que se abrir, deve ser tratada não só para saber se o município ou ao município é interessante adotar esse teto, e se é interessante para o servidor e para os novos servidores também esse sistema, porque será criada uma entidade de previdência complementar, de natureza pública, mas que exerce uma atividade privada, que é a capitalização de recursos previdenciários. Então eu creio que esse momento é ímpar, de alteração na estrutura, e deveria ser aproveitado esse projeto de lei não só para tratar dos proventos e das pensões, e ainda que trate de proventos e pensões, alguns ajustes ele merece. Rapidamente também, só porque me veio à memória aqui, não contar tempo de empresa pública e de sociedade de economia mista como tempo de serviço público é a contramão das decisões judiciais mais recentes do Supremo Tribunal Federal e do STJ. Então, alguns ajustes devem ser feitos para que esse projeto ele venha a cabo e a termo, a fim de que o servidor tenha a sua previdência de uma forma satisfatória. Eu já ganhei vários cartões aqui, agora já está pronto o último ali, já era branco, foi ficando rosa e o próximo é vermelho. Eu não pretendo que ele seja vermelho, agradeço mais uma vez a oportunidade e fico à disposição para os debates. Muito obrigado.